Bom, pessoal, como nós já tínhamos dito semana passada, hoje nós estamos recebendo o senhor Sidney Francese, lá de Bauru, da cidade de Bauru, que veio aqui para nos prestigiar com as suas palavras, com o seu estudo. Ele é um escritor, tem vários livros editados, que inclusive alguns deles estão ali sobre a mesa, depois ele vai falar sobre isso. E nós agradecemos muito a presença do senhor. Vamos passar a palavra porque nós queremos aproveitar o seu tempo. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja conosco. Em primeiro lugar, quero apresentar as minhas desculpas à direção desta casa, porquanto nós havíamos anunciado o tema relativo ao livro meu que deveria ter sido lançado no começo de setembro. Ele vai ser lançado só em outubro, vai ficar pronto só na próxima semana. Houve uma inversão em nossa editora, considerando que o autor desta obra, Charles Simonetti, esta é a 65ª obra dele, ele está muito adoentado e não vai poder sair lançando o seu livro. E eu assumi o compromisso de, na impossibilidade dele estar conosco, eu falar do livro dele. Por isso, o meu livro ficou para outubro. O tema que eu havia inicialmente marcado não será proferido nesta noite. Vou falar sobre esse livro de Simonetti, O Melhor é Viver. Este irmão nosso, Nazil Cadarim Júnior, um dos oradores da nossa casa espírita lá de Bauru, eu pedi a ele que fizesse uma gravação, um vídeo rápido de 2 minutos, falando sobre o trabalho de Simonetti. Gostaria que vocês acompanhassem. Falar da obra de Richard Simonetti significa levar em conta o seu compromisso com a doutrina espírita. O lançamento de mais uma obra é o sinal mais claro e evidente do compromisso que esse nosso amigo tem para com a divulgação doutrinária. São anos e anos de uma produção muito feliz. Não apenas os livros que comentam o conteúdo espírita, mas também aqueles que buscam nos trazer uma visão mais atualizada, mais contextualizada a respeito de Jesus. Richard, que na minha opinião consegue traduzir de uma maneira simples enunciados difíceis, nos brinda com uma obra acerca do suicídio. Esta é uma temática recorrente no seu trabalho, mas todos nós, os espíritas, que nos habituamos a compulsar os seus textos, sabemos que a valorização da vida é imprescindível. Eu sei que você ingressou no Espiritismo, como eu também. Agora o desafio é maior. Quando ele ingressar em nossas vidas, saberemos valorizar as oportunidades. E ainda que em situações completamente contrárias, guardaremos a confiança de que a existência difícil, complicada, repleta de dores, nada mais é do que um ajuste conosco mesmos em busca de uma situação evolutiva melhor que nos há certamente de conduzir a estados de felicidade. Já perceberam que a obra é de muita importância. E esta cor amarela não é por acaso. Simonetti assumiu, quando ele estava ainda em condições de falar, de decidir, um compromisso com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Nesta semana passada, durante todo o mês,
O CVV está fazendo várias incursões através de empresas, através de jornais, revistas, reuniões, tendo em conta que dia 10 de setembro foi o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Então, Richard integrou-se nesse trabalho de prevenção do suicídio. Hoje ele está hospitalizado e não tem mais condições de nos trazer o seu verbo. Mas, com pouco tempo de antecedência, há uns 4, 5 meses, quando nós já tínhamos os originais em mãos, eu fiz algumas perguntas para o Simonetti e ele respondeu. Então, esta fala que vocês vão ouvir agora, embora não de muito boa qualidade, por isso, inclusive, vão aparecer algumas legendas, são, vamos dizer assim, a última contribuição do Simonetti para a doutrina espírita. Última em caráter pessoal, porque este livro dele é o número 65. Não obstante, a Federação Espírita Brasileira, com a autorização dele, já começa a preparar novos livros, porque ele é colaborador da FEB desde 1957. Então, ele selecionou desses anos todos alguns artigos principais que vão ser lançados pela Federação Espírita Brasileira em forma de novos livros. Vamos então buscar algumas perguntas que eu fiz para ele. Richard, perguntei para ele: é possível que o plano espiritual interfira diretamente nas intenções de um candidato ao suicídio, como você descreve no seu livro O Melhor é Viver, em que o motorista de táxi assim age atendendo a solicitação da sua mãe? Essa história aí daqui a pouco eu conto para vocês, mas vamos ouvir a palavra do Simonetti. Quando tiver uma clara evidência de objetivo que lhe permita entrar em contato com os espíritos desencarnados, ele pode receber uma comunicação da mãe e, por intermédio dele, devolver a filha naquela ideia de se matar. Devemos nos sentir culpados quando pessoa da nossa relação se suicida, porque eventualmente não demos a ela a atenção devida, que talvez poderia ter evitado o gesto impensado? É caso de se sentir culpado com isso? Porque não houve intencionalidade da nossa parte. Simplesmente nós nos omitimos. Não havia intenção. Então nós lamentaremos, mas não vamos ser culpados pelo suicídio. É possível obter notícias de um espírito, de um suicida, pouco tempo depois da sua morte? Diretamente dele é difícil, em face da conturbação em que ele está vivendo. Mas por intermédio de familiares e mentores, podemos ter notícias sim da atual situação do espírito, inclusive carente de auxílio de mentores e familiares desencarnados. Dizem os suicidas que a oração dos que ficam é o refrigério de suas almas. No livro O Céu e o Inferno, nós temos a apresentação de vários casos de suicidas que repetem o suicídio em várias encarnações. O suicídio pode ser determinado pelo destino? Nós já nascemos com esse karma? Não, ninguém nasce com karma de se matar. O suicídio é sempre uma fuga, um destino. A pessoa pode, inclusive, desenvolver a tendência ao suicídio. Em repetidas reencarnações, fugir dos testemunhos. Mas sempre será ajudado pelo mundo espiritual no sentido de uma educação, ou de uma situação que contém até mesmo a sua vontade de se matar, para que ele possa vencer a tendência. Espíritos inferiores podem criar uma irresistível tendência ao suicídio, alimentando o pensamento de que é melhor morrer? Eles podem explorar essa tendência, mas isso pode ser evitado com concurso de mentores espirituais, direta e indiretamente interferindo. Muitas vezes eles conseguem evitar que a pessoa consuma o seu desejo. Vocês notam que a resposta do Simonetti, no finalzinho, muitas vezes eles conseguem evitar.
Mas infelizmente a prática nos mostra que nós encontramos às vezes verdadeiros assassinatos espirituais. Mas nós estamos à mercê dos espíritos. Eles podem a qualquer momento fazer o que bem entendam conosco. No transcorrer da nossa conversa, vocês vão notar que nós vamos sempre chamar a atenção para a necessidade da oração, da vigilância, da religião, da confiança em Deus, do trabalho. Chico Xavier costumava dizer: pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão passando por uma situação difícil e chegam a pensar no suicídio, devemos, tanto quanto possível, oferecer a ela a oportunidade do trabalho. Chico chama a atenção para a laborterapia, porque é muito difícil que o Espírito se aproxime de nós quando estamos trabalhando, estamos ligados ao bem, estamos fazendo o melhor possível para um filho, para uma família, no nosso trabalho, para a nossa cidade. Então, a nossa postura deve ser de ligação com o alto, para que nós possamos nos proteger contra a aproximação de irmãos menos avisados. Geralmente a gente chama de malfeitores, chama de criminosos, de perseguidores, suicidas, mas não raramente nós encontramos situações em que, pelo simples fato de baixarmos a nossa guarda, pelo simples fato de assistirmos ao filme de terror, por exemplo, à noite, ou uma música que nos conturba, baixa o nosso nível vibratório, faz com que nós fujamos da oração, da reflexão, do trabalho benemérito, da ligação com os bons espíritos, da ligação com Deus, e isso provoca em nós, eu vou fazer uma metáfora, uma espécie de mau cheiro, de aroma. Por que eu estou falando assim? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das partes finais do Evangelho, vocês vão encontrar lá naquelas orações, uma frase assim de Allan Kardec: espíritos sentem o cheiro da chaga da alma, assim como as moscas sentem o cheiro das feridas do corpo. Olha só que metáfora extraordinária a que Kardec faz referência. Quando nós baixamos o nosso nível, quando nós permitimos que a nossa casa se conturbe, quando usamos um palavrão, quando fugimos do trabalho, por exemplo, daqui uma semana vai ter um bazar nesta casa aqui, e quando a gente fala, já de novo vão pedir para me ajudar, as pessoas não sabem que essas oportunidades de trabalho são valiosas, elas nos salvam, elas nos colocam num nível mais elevado, e quando nos colocamos, paramos de soltar aquele mau aroma da chaga da alma, porque espíritos se aproximam de nós para nos perturbar, não porque eles nos odeiem, não porque eles estão nos perseguindo, mas simplesmente porque eles se comprazem em ficar ao nosso lado. Sabe aquela história? Você vai viajar nesse ônibus? Vou. Para onde você vai? Vou para tal cidade. Eu também vou. E a gente já senta, vai conversando com a pessoa, isto é, a gente se aproxima das pessoas afins, que têm os mesmos pensamentos, os mesmos destinos, as mesmas ideias, as mesmas propostas. Assim são os espíritos desencarnados. Se nós estamos num nível de entendimento baixo, com conversas maledicentes, estamos fugindo do trabalho, fugindo do estudo e, por outro lado, procurando noticiários com aquelas notícias sangrentas, aquelas músicas que conturbam, ou mesmo filmes que não têm nenhum cunho de elevação, e mesmo algumas novelas, em vez de nos inspirarem para o bem, parece que nos impulsionam para o negativismo. Quando fazemos isso, nós criamos chagas na nossa alma e atraímos espíritos que às vezes nem nos conhecem.
Não é que eles estão nos perseguindo, que sejam malfeitores, que sejam obsessores, que nós fizemos mal para eles em vidas passadas. Isso também pode acontecer. Mas no mais das vezes que se aproxima de nós, aproxima-se gratuitamente, porque nós não estamos nos ajudando, não estamos fazendo o melhor de nós para a vida, não estamos aproveitando a divina oportunidade desta encarnação. Por isso que o Simonetti fala aqui, ó, muitas vezes eles conseguem evitar que a pessoa consume esse sangue, muitas vezes. Quer dizer que muitas vezes não consegue também. Mentores espirituais podem intervir para evitar o suicídio quando percebem que seus protegidos estão enveredando por esse terreno perigoso? Se encontrarem instrumentos adequados, pessoas capazes de uma interferência, até médiums, como é o caso daquele motorista de táxi, se encontrarem, eles podem interferir quase que diretamente através de médiums e conseguir seu intento. Pessoas que se atiram de um edifício em chamas, isso felizmente não tem acontecido mais recentemente, e no Brasil 2 incêndios, aconteceu um recentemente lá no Largo Paissandu, né? Inclusive algumas pessoas ficaram desesperadas lá no alto. Se essa pessoa se atira desse alto aí, será que ela pode ser considerada suicida? Não, porque é um gesto instintivo de defesa. O calor é tão intenso que prevalece o instinto de fuga. Uma pessoa salta para escapar daquele fogo intenso, tão intenso que pode derreter até a própria pele da pessoa. Então, não pode ser considerado um suicida, um gesto de fuga instintivo. De quanto tempo? Essa pergunta me fazem muito. Eu tenho um programa na sexta-feira pela nossa televisão. Aliás, convido vocês a nos seguirem. Toda sexta-feira eu estou das 15 às 16, às 15 às 17. Estamos pela televisão nossa do Centro Espírita Molecalidade. É só vocês colocarem, buscarem lá SEAC Bauru, Centro Espírita Molecalidade SEAC Bauru, nos procurarem no Facebook e podem acompanhar a nossa transmissão toda sexta-feira, das 15 às 17. Depois eu vou passar mais detalhes para o Carlinhos e eles depois colocam para vocês como é fácil sintonizar a gente. Nós recebemos perguntas do Brasil inteiro e fora do Brasil também. E essa é uma das perguntas que mais fazem para nós. E quanto tempo, geralmente eles querem saber quanto tempo o meu familiar vai demorar para se comunicar? E o suicida, quanto tempo ele precisa para recompor-se? Depende da condição espiritual dele, da maneira dele reagir ao que aconteceu. Mas em linhas gerais, Chico Xavier diz que pode levar 200 anos até ele recompor o perispírito e superar o trauma do suicídio e encontrar o caminho para a reabilitação. Olha só, gente, uma das orientações do CDB, e o CDB, não sei se vocês sabem, foi criado no Brasil pelos espíritas, pela turma do Coronel Edgar Armon, de São Paulo. Ele não tem conotação religiosa, de propósito ele é laico, não se fala em religião, dá-se uma ajuda por telefone, é só discar 188, imediatamente alguém vai atender a pessoa. E eles orientam muito a respeito dos sinais que o candidato ao suicida começa a aparecer, demonstrar. Muita gente não leva isso em conta. Não, isso aí a pessoa está blefando, está querendo se mostrar. Não podemos apostar nisso. Se a pessoa está falando nesse assunto, mesmo que ela não esteja com a intenção de se matar, ela está infeliz, ela está desajustada. Então, mesmo que não seja a morte a consequência, pode ser uma doença, pode ser um desequilíbrio. Enfim, a pessoa está desajustada, precisa de atenção, precisa de cuidados. Eventualmente cuidados médicos. Mas vamos ver
esta resposta do Simonetti. O reencontro com a sua alma gêmea pode dissuadir o candidato ao suicídio de suas intenções? No livro que o Simonetti lançou agora, é um romance, ele cuida realmente, mostrando que o fato de uma moça que estava pensando em se matar, quando ela, levada pela orientação de um taxista, ela começa a frequentar uma casa espírita, ela se sente abraçada, ela se sente acolhida e de repente encontra sua alma gêmea. E isso foi um fator fundamental para que ela se reequilibrasse. Mas a resposta do Simonetti é relacionada com o suicida que já perpetrou o seu gesto. Ele entendeu que eu perguntei a ele se lá na espiritualidade pode encontrar a alma gêmea. Vamos ouvir. Em princípio não, porque está na conturbação do espírito, ele teria dificuldade até para entrar em contato com uma alma afim, um espírito com o qual ele tem uma grande ligação. Mas pode ser um começo, mas não é fácil, porque a conturbação do espírito é muito grande. E ele tende a localizar-se em regiões de grande sofrimento no mundo espiritual, onde o contato com outras entidades fica muito prejudicado, ainda que se trate de uma alma gêmea. A partir de agora, eu vou tratar de alguns pontos desse novo livro do Simonetti. E eu, infelizmente, tenho que dizer que é o último livro dele, considerando, inclusive, que surgirão outros, mas o último livro inédito dele. É o último livro que ele escreveu e está deixando para nós. A personagem a que Simonetti se referiu estava com tendência para o suicídio. Ela, na verdade, é Suzana. Ela está em São Paulo. E ela nunca teve qualquer tendência para o suicídio, nunca pensou em se matar. Mas ela teve uma desilusão amorosa. E ela fica tão triste, tão ansiosa, tão angustiada. Aí ela se coloca naquela situação que eu falei para vocês, de baixo nível vibratório. Então ela começa, usando aquela metáfora de Kardec, a emitir certos aromas que são detectados por espíritos não necessariamente maus, mas espíritos doentes, que se aproximam dela e a estimulam a se matar. Então ela pensa assim, como eu vou me matar? Porque assim, primeiro a pessoa fica ansiosa e ela começa a ficar em dúvida se esta vida é melhor do que a vida depois da morte. É claro que nós sabemos que a vida espiritual é muito mais agradável, mas desde que nós caminhemos para ela dentro das leis de Deus. Quando nós nos matamos, nós derrogamos as leis de Deus. E Kardec fala, e Richard, logo no começo do livro, já mostra a palavra de Kardec a respeito. Kardec considera o gesto do suicida como inútil, porque além de não melhorar a sua situação, ele a agrava. E vocês viram que Chico Xavier diz que é possível que a pessoa chegue a precisar de 200 anos para se reequilibrar, voltar ao estado que estava antes. Esses espíritos conturbados se aproximam de Suzana e ela começa a pensar, será que é melhor a outra vida? E ela começa a pensar, quando a pessoa chega nesse tipo de pensamento, ela começa a procurar a melhor maneira de morrer e que a pessoa sofra menos, que doa menos. Ela está já nessa cogitação e pensa, bom, muita gente se atira do viaduto do chá, eu vou para lá. Eu estou meio longe de lá, nada que um táxi não resolva. Quando ela pensa em chamar o táxi se aproxima dela. Ela entra no táxi e o motorista do táxi, chamado José Maria, começa a conversar com Suzana, dizendo assim, Suzana, sua mãe está muito triste. Como, senhor? E ele fala o nome da mãe.
A sua mãe está muito triste porque ela sempre ensinou você o melhor, encaminhou você para uma religião, e ela está sabendo que você está com intenção de cometer um gesto infeliz. O senhor está enganado? Eu não estou pensando em cometer nenhum gesto infeliz. E ele, Zé Maria, um grande médium, consegue passar para ela algumas frases que eram ditas pela mãe de Susana quando ela estava encarnada. Ela se assusta. Mas como assim? Como é que o senhor sabe o meu nome? Como é que o senhor sabe o nome da minha mãe? Na verdade, eu fiquei sabendo o seu nome da sua mãe no momento que você entrou no meu táxi. E ela está aqui pedindo para você desistir dessa ideia. Ela se assusta e se rende. Realmente o senhor tem razão. Eu estava com essa ideia absurda na minha cabeça. Não sei de onde veio essa ideia. E ele fala, Zé Maria, infelizmente, quando nós permitimos que o nosso pensamento claudique, que ele fique negro, que ele fique negativo, nós atraímos pessoas que nos estimulam a esse gesto, disse o Zé Maria para a Susana. E eles começam a conversar. Ela pergunta, ela está aqui ainda? Ela está conosco. E ela se interessa em saber como é que aquele homem sabia tanto dela. E ele a leva até sua casa, e lá então ela pega o nome do centro em que eles trabalham, e ela encontra um centro como este aqui, em que as pessoas, e eu já senti esse acolhimento fraterno desde que eu cheguei aqui. A hora que eu passei aqui pela Câmara de Passos de vocês, eu senti assim uma atmosfera maravilhosa. Com certeza os mentores já estão ali trabalhando. Olha só, gente, olha a misericórdia de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, os mentores estão ali dentro, trabalhando já o benefício de vocês. Nós temos que honrar este aparato, esse apoio logístico, essa ajuda constante que a espiritualidade nos dá. Não temos o direito de repente, porque estamos contrariados, desiludidos, ou passamos por uma situação difícil, estamos passando pelo desemprego, ou então desencarnou um ente querido, ou simplesmente estamos com problemas familiares, e pensar que eu vou partir dessa vida. Mas como assim? Sabe você qual o trabalho que a espiritualidade teve para criar um corpo para você, uma profissão, escolher uma família, uma cidade onde você vai nascer? Quais são os trabalhos a que você vai estar ligado? Minha gente, uma encarnação é um verdadeiro projeto, um planejamento. Leiam o livro Missionários da Luz, de André Luiz. Lá vocês vão ver todo o trabalho que a espiritualidade tem, principalmente na elaboração do nosso novo corpo. Então, nós não temos o direito de pensar na morte. Susana rende-se àquelas ideias e começa a frequentar uma casa como esta aqui. Ela é atendida fraternalmente e a partir de... Bom, é melhor parar por aí, senão vou começar a contar o livro, né? A vida profissional de Susana muda. Antes, ela é professora, tinha assim uma certa intolerância para com os alunos do fundão. Sabe o que eu estou falando? Aquele pessoal que vai na escola mais obrigado pelos pais, pelas circunstâncias, do que para aprender. E ela começou a dar mais atenção, porque é fácil hoje dar atenção para quem é trabalhador, para quem é fácil de lidar, para quem é educado, para quem faz a tarefa direitinho, para quem cumpre as obrigações que a professora dá. O problema são aqueles problemáticos. E ela, a partir do momento que se aproximou da doutrina espírita, passou a ter uma outra visão da vida. E é isso que acontece, caros irmãos. Eu conheci a doutrina espírita quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Faz 60 anos que eu estudo na doutrina. E a cada dia que eu vivo na doutrina, eu sinto mais a grandiosidade da mensagem, a generosidade que Deus tem conosco. Nós não podemos jamais nos esquecer disso.
E foi isso que aconteceu com Susana, porque ela passou a ter uma outra visão da vida, um outro jeito de ver as coisas, porque a partir dali ela passou a ter contato com a doutrina espírita, que explica qualquer problema. Vocês ficaram sabendo que o padre Fábio de Mello passou e ainda está passando por um processo difícil de ansiedade e depressão. Souberam disso? Fábio de Mello é um missionário. Gosto muito do que ele fala. É uma pessoa muito equilibrada. Mas por que será que ele está passando por esse problema? Toda pessoa muito inteligente, muito culta, de repente começa a ter dúvidas filosóficas. Por que costuma se falar que a doutrina espírita é uma doutrina elitista? Ela precisa mesmo de um certo preparo, um certo estudo. Por isso que todas as vezes, todas as casas têm curso de médiuns, tem poems, tem curso de introdução. Por quê? Porque a doutrina, para ser sentida, para ser introvertida, ela precisa ser entendida. Fábio de Mello não pode se dar o luxo de encontrar na doutrina espírita, ele deve ser uma pessoa muito inteligente, já deve ter lido alguma coisa da doutrina espírita, mas como é que ele vai consolar-se? Como é que ele vai entender a situação por que ele está passando com base numa doutrina que nada tem a ver com a sua? Eu até imagino a dificuldade que ele tenha para isso. Eu falo com conhecimento de causa. Eu tenho um grande amigo em Bauru, padre, que foi nomeado agora bispo de Niterói, padre Risse. Agora ele é bispo. Eu tenho muita amizade com ele, porque o filho dele, que trabalhou comigo no Banco do Brasil, era menor aprendiz. E hoje ele já foi trabalhar na direção geral, foi gerente de banco, e eu fiz amizade com o irmão dele, que é o bispo Risse. Eu entrevistei várias vezes. Ele me confidencia algumas coisas, e eu noto na fala dele coisas que nas minúcias estão na doutrina espírita, mas ele pode dizer que ele defende assim abertamente essas ideias. É o que está acontecendo com o Fábio de Mello. Ele está com a sua curiosidade filosófica, está encontrando solução para os seus problemas num local que ele não pode ser. Então fica complicado. Para nós espíritas, minha gente, está aí a doutrina à disposição. Esta casa aqui realiza cursos, nós temos que aproveitá-los. Quando vem um palestrante de fora, então quando alguém da casa desenvolve um estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, temos que aproveitar essas chances. Porque quanto mais material, quanto mais combustível, mais alimento nós damos para o nosso espírito, mais preparados estaremos para enfrentar essas situações difíceis que eu estou trazendo para vocês e que Simonetti traz em seu novo livro. Quero lhes contar agora a história do Dr. Fabiano, médico, casado há 40 anos. A esposa, de repente, resolveu fazer uma cirurgia dos seios. Quis colocar silicone nos seios. Ele tentou dissuadi-la. Mas eu gosto de você do jeito que você é. Não, eu me sinto melhor, eu quero me sentir mais bonita. Não precisa. Ele não quis falar, com essa idade você vai... Não quis falar isso. Mas ele sabia dos riscos que com a idade dela, ela iria correr na cirurgia. E ela desencarna na cirurgia. A partir daí, é natural, quando um familiar nosso desencarna, eu senti isso com a minha mãe e com meu pai. A gente se sente assim, meio culpado. Será que eu não poderia ter feito alguma coisa a mais? O tempo depois apaga isso. Mas Fabiano recebeu isso com muita energia, muita força, porque ele era médico. E ele teria obrigação de alertá-la, mas ele alertou e ela insistiu. Mesmo assim, ele se sentia culpado. Então, Fabiano resolve fazer uma coisa que muitas pessoas pensam que está certa. Vou me matar para me unir a ela.
Esta é a pior besteira que a pessoa pode pensar. Há vários casos, mas vou citar um caso só no livro O Céu e o Inferno, em que uma mãe estava ao lado da urna funerária do seu filho, menino de 17 anos, chorando, e ela disse assim: meu filho, fique tranquilo, daqui a pouco estaremos juntos. Todos acharam que era uma figura de retórica de uma mãe desesperada com a morte de seu filho. Horas mais tarde, ela foi encontrada enforcada no fundo da casa. Kardec recebeu a comunicação do filho, e ele chorando, porque a mãe, com aquele gesto, tinha provocado uma distância, um tempo muito grande entre os dois. A mãe estava ali, na reunião com Allan Kardec, mas ela não podia ver o filho, ela não podia se comunicar. Fabiano pensou assim: vou me matar para me unir a minha esposa. E estas ideias, da mesma forma que são detectadas por entidades doentes inferiores, também são detectadas por mentores espirituais. E quando existe um mínimo de mérito, quando a pessoa faz por merecer o auxílio da espiritualidade, a espiritualidade se movimenta. Quando alguém pensa em fazer uma besteira dessas, soam alarmes na espiritualidade e saem os espíritos procurando pessoas para alertar, para dissuadir o candidato ao suicídio, que sabem que isso vai ser uma besteira tão grande e vai trazer problemas por muito tempo. No caso de Fabiano, as suas intenções chegaram até sua esposa na espiritualidade, e ela comunicou-se lá naquele centro do José Maria. José Maria, médium, conta para os seus pares do centro o que estava acontecendo, e eis que Susana e Carlos, à noite, batem na casa de Fabiano. Ele já havia planejado o seu suicídio com uma injeção que iria simular um ataque cardíaco. Havia dispensado os empregados, havia mandado os filhos irem viajar, estava sozinho na casa, e era naquela noite que ele iria tentar o suicídio. Toca uma campainha, vai até lá e atende. Alguém aí que eu não conheço, não vou responder, mas eles insistem, e ele se incomoda e acaba atendendo. O que querem? Temos uma carta para o senhor, doutor Fabiano. Carta? Nesta hora da noite? Vocês nem são no correio, mas é uma carta diferente. É uma carta de uma pessoa muito querida sua, e falam o nome da esposa. Trêmulo abre a porta, e eles dizem que a esposa dele comunicou-se no centro espírita e escreveu uma carta. Eu não vou ler a carta inteira, mas ela começa dizendo assim: meu querido Fafá, que era o apelido íntimo deles. E na carta ela fala coisas que só os dois sabiam. E ela diz: pelo amor de Deus, Fafá, não faça isso. Você vai criar uma distância e um tempo muito grande entre nós dois. O que aconteceu comigo estava previsto pela espiritualidade. Nós precisaríamos ficar mesmo algum tempo separados para a reflexão de cada um, mas não pense nisso, Fafá. E ele começa a chorar. Ele aconchega a carta no peito, e no final da carta ela diz assim: você sempre me disse que tinha dois amores, a medicina e eu. Eu estou aqui, e você está largando da medicina para vir comigo? Você não vai conseguir me encontrar. Faça como você sempre fez. Faça da medicina o seu sacerdócio, para que você possa terminar a sua vida com dignidade, e aí sim, eu estarei preparado com a nossa casinha para nos unirmos definitivamente. Ao final da carta, Fabiano estava visivelmente emocionado,
que havia mudado completamente de ideia. Percebe, meus caros irmãos, como a espiritualidade cuida de nós? Vocês já imaginaram, isso está no livro dos Espíritos, a importância de nós termos, todos vocês que estão aqui, eu, todos nós, temos um mentor espiritual de categoria superior à nossa para cuidar de nós. O que os irmãos nossos de outras igrejas chamam de anjo da guarda, espírito protetor, guia, não importa, há uma pessoa cuidando da gente. E Fabiano, homem bom, trabalhador, sempre fez a medicina, o seu sacerdócio, ele amealhou méritos para movimentar a espiritualidade, que permitiu que a mulher dele viesse dar uma comunicação para tirá-lo daquela ideia. Um outro caso que eu vou contar é da Carmen e o falso acidente. Carmen havia recebido um seguro poupudo com o acidente sofrido pelo seu marido. Mas ela estava perturbada, estava angustiada. Desde que o marido havia morrido, ela não conseguia encontrar paz. Estava muito bem de vida, muito dinheiro, mas não conseguia paz. Intranquila, ela sentia-se perseguida. Eis que nesse centro espírita, José Maria descobre o problema. Na verdade, o marido dela não havia sofrido um acidente. Ele havia provocado um acidente para deixar o seguro para sua esposa. Mas o que geralmente o suicida não percebe são os efeitos colaterais do seu gesto. Eu me lembro do livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, da sublime discografia de Ivone Pereira, e que Camilo, quando recebe autorização para voltar à sua casa, não encontra a sua filha, e vai encontrá-la prostituindo-se no porto, porque ela estava passando fome. E ele percebeu que ela só estava fazendo isso porque ele não estava ali para cuidar dela. No caso desse acidente do marido da Carmen, como você sabe, pelas leis brasileiras, quem se suicida não deixa seguro para ninguém. É lei brasileira para desestimular o suicídio. A partir do momento que ele simulou o acidente e foi deliberadamente em cima de um outro veículo, ele atingiu um caminhoneiro, matou o caminhoneiro. Olha o efeito colateral dele. Matando o caminhoneiro, a esposa e os filhos do caminhoneiro passaram a ter necessidades. Estava até passando fome. Quando o caminhoneiro tomou consciência de que os filhos dele e a esposa dele estavam passando fome por causa daquele acidente provocado, ele tenta ir atrás do suicida, não encontra, ele está nas trevas, está em regiões inferiores na espiritualidade, vai pela linha do pensamento dele e encontra a esposa dele. No bem bom, recebeu um seguro. Mas peraí, e a minha esposa, como é que fica? Ele começa a obsidiá-la como vingança mesmo, porque os seus filhos estão passando fome por causa do marido dela. E lá no centro descobrem o porquê dessa situação e vão até a casa da Carmen e dizem: infelizmente aconteceu isso. Ela surpreende-se porque ela não sabia que o marido havia se suicidado, e ela entende a situação do caminhoneiro e vai até a casa da esposa dele, e lá ela lhe presta assistência. Ela traz essa senhora para ser a governanta dela,
Depois de um certo tempo, ela passa a morar na casa da Carmen. E aí, a partir daí, o espírito afastou-se e Carmen encontrou paz. Entende, meus caros irmãos, por que algumas coisas acontecem sem que nós tenhamos explicação? Importante, talvez, caros amigos e irmãos, que diante desses quadros dantescos que eu trouxe para vocês, em primeiro lugar, valorizemos a vida, valorizemos a doutrina espírita, valorizemos um grupo abençoado como esse que vocês encontraram. Esse pessoal nem me conhece, me conheceram hoje. Eu já estou me sentindo na casa, estou me sentindo abraçado pela fraternidade que deles emana. E eu imagino que vocês estão aqui nessa quantidade de pessoas exatamente porque aqui estão encontrando este aconchego, estão encontrando alívio para suas dores, estão encontrando o norteio para suas vidas. Deem graças a Deus, valorizem essa situação. E no momento que em casa vocês se sentirem com essa tendência para a tristeza, para a ansiedade, peguem uma obra espírita, ouçam uma música boa, procurem ligar-se a uma situação positiva. Será que todo mundo aqui faz o Evangelho no lar? Eu não vou pedir para levantar os braços, porque às vezes tem muita gente que não faz e fica constrangido. Mas eu posso lhes assegurar que é o melhor antídoto contra a aproximação de espíritos infelizes, inferiores. Meu pai contava uma piada sem graça para mim: filho, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. Será que as portas da nossa casa estão devidamente fechadas para que não se aproximem espíritos inferiores que vão perturbar as nossas crianças, que vão antagonizar o casal? E eu tenho para vocês esta fórmula: o Evangelho no lar, uma vez por semana, uma leitura breve, uma água para fluir, um comentáriozinho. Não precisa demorar muito tempo, não. Ah, eu não tenho tempo. Gente, o Evangelho de lá na minha casa não passa de 10 minutos, 12 minutos. Quando minha esposa comenta alguma coisa a mais, chega nos 15 minutos. Mas 5 minutos de oração, minha gente, preserva a economia espiritual da casa, demarca os limites da proximidade de espíritos inferiores. Se alguém aqui leu o livro Os Mensageiros de André Luiz, vão lembrar de uma situação, de um caso, em que estavam numa casa no Rio de Janeiro e começou a trovejar, como está acontecendo agora. Espíritos inferiores têm medo de trovão, têm medo da chuva, e eles começam a correr. Agora, vê se eles vão procurar um abrigo aqui dentro. Podem até procurar, mas não passam. Há um limite, há um círculo luminoso aqui em volta. Aqui não entra espírito bagunceiro. Na nossa casa nós podemos ter a mesma proteção. Uma vez por semana, reúnam-se com história. Ah, mas o meu marido é católico, a minha filha é evangélica, eu sou espírita. Não tem importância. O Evangelho de Jesus é o ponto comum entre todos nós. Há um livro chamado Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Ele era espírita e o livro é editado até hoje por uma editora católica. É um livrinho maravilhoso, delicioso para se fazer o Evangelho no lar de pessoas de religiões diferentes. O Sermão da Montanha, que é objeto do meu segundo livro, o Sermão da Montanha, meus caros, é a peça mais grandiosa. Gandhi, que não era cristão, reconheceu no Sermão da Montanha a peça mais grandiosa que se poderia manter na terra. Sermão da Montanha, estudado, lido, relido, é um ponto comum para pessoas de várias religiões. Então eu aconselho a vocês
a implantarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, uma aguinha para fluir, tanto quanto possível sejam pontuais, porque os Espíritos vêm para nos dar assistência, exatamente naquele horário. Eu faço o Evangelho no lar, sempre, toda semana, e quando eu viajo para fazer palestras, a minha esposa faz sozinha, e ela me fala: acabei de fazer o Evangelho, estou pensando em você. Quando eu comecei a palestra aqui agora, ela já mandou uma mensagem para mim assim, me desejando que eu fosse feliz para falar com vocês. Nós estamos quase chegando ao final. Eu quero contar mais um casozinho e depois nós já vamos encerrar. A Débora quer que eu fale um pouquinho dos meus livros, né? Depois. Tá. Bom, eu quero contar mais este caso aqui. Esses casos todos que eu trouxe para vocês, eu tomei o cuidado de não contar exatamente como está lá, porque senão perde a graça quem vai ler o livro, né? Mas este caso aqui é interessante. Simonete chegou de São Paulo e contou para nós, numa jornada de palestras que ele fez, que encontrou uma senhora lá, que falou para ele assim: Simonete, não é que eu queira me matar, eu quero sumir, porque a dor da ansiedade, a dor da pessoa que está passando pela depressão é tão forte. Não é que ela quer se matar, ela quer se livrar daquela dor insuportável. Solange estava passando por essa dor. No auge da sua dor, ela recebe um livro com uma dedicatória. Quando ela pegou o livro, reconheceu a letra de um ex-professor de universidade dela. E esse senhor, elevando o seu nível, chamando a atenção: Solange, você sempre foi uma boa aluna, e agora você está pensando que a vida de cá seja melhor? É melhor, Solange, mas desde que você venha na hora certa. Solange chorou quando recebeu em suas mãos o livro dos Espíritos, e o professor dela nem era espírita, nem era religioso, mas ele, percebendo que a Solange estava com essas ideias, pediu ao médium que psicografasse uma dedicatória e mandou o livro na mão dela. Um livro que salvou a sua vida. Eu quero encerrar, porque essa parte do livro aí me emociona muito, porque eu me lembro de um fato ocorrido com Allan Kardec. Numa manhã de 1860, Kardec estava triste, desolado. Embora o progresso da sociedade espírita, avolumavam-se em sua mesa cartas criticando, falando mal, desejando mal para ele. Ele estava muito chateado. Eis que Madame Rivail, a doce Gabi, Amélie Gabrielle Doudet, entra no escritório dele com um pacote nas mãos. Ele desembrulhou, viu uma obra espetacular, muito bem encadernada, e uma carta dentro. Senhor Allan Kardec, rogo-lhe que continue com o seu trabalho, porque eu tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. No começo deste ano, levado por sorrateira moléstia, perdi a minha doce Antoinette. E eu, sentindo as dores e as incertezas do nosso século, resolvi seguir o caminho de tantos outros. Resolvi procurar a Ponte Marie. Seria fácil, eu pensava, eu não sei nadar. E ele foi para a Ponte Marie. Quando ele colocou a mão no patamar da ponte para se atirar, a mão direita dele tocou um objeto meio molhado, meio úmido pelo orvalho, que caiu aos seus pés. Entre irritado e curioso,
pegou a obra, levou até a luz bruxuleante de um poste e leu na página do frontispício: esta obra me salvou a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Li, Sr. Allan Kardec, uma obra da sua autoria, o Livro dos Espíritos, que eu devorei, e lá eu encontrei, Sr. Allan Kardec, o porquê das minhas dores. Lá eu encontrei, Sr. Allan Kardec, o porquê das dores de criancinhas que nascem deficientes. Lá encontrei, Sr. Allan Kardec, um abalo para os meus paradigmas. Encontrei ali a explicação que toda a humanidade está ansiosa para ter. Por isso, Sr. Allan Kardec, quero lhe agradecer e, reencaminhando esta obra, autorizando o distinto amigo que faça dela o que melhor lhe aprouver. Ainda constava na mensagem os agradecimentos finais. O codificador abriu a página e ele encontrou na página do frontispício aquela anotação que ele tinha encontrado lá na ponte, e uma outra do seu próprio punho: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram com a sua publicação. Allan Kardec, antes de retomar o serviço costureiro, levou o lenço aos olhos e enxugou uma lágrima. Eu espero, caros irmãos, que nesta noite nós todos saímos daqui conscientes que nós fomos abençoados pela religião. Não significa, caros irmãos, que aquele círculo de proteção de que lhes falei, que está nesse centro nesse momento, não estejam nas igrejas católicas, não estejam nos templos evangélicos. Todos são filhos de Deus. Que bobagem pensar que só o cristão está salvo. Uma grande parte da humanidade nem conheceu Cristo, mas o Cristo mandou muita gente para aquele lado para orientá-los também. E nós estamos tendo a felicidade de receber de bandeja as orientações que podem nos consolar, podem nos vacinar contra a depressão, contra a loucura, contra a tendência para o suicídio. Eu espero sinceramente que nesta noite nós possamos sair daqui agradecidos por mais este banquete de bênçãos. Eu vou mostrar aqui agora, a pedido da nossa amiga Vera, algumas coisas relacionadas com os meus livros. O livro que eu pretendia trazer para vocês nesta noite é este aqui. A capa dele é esta. Ele chama-se A Felicidade Tem Pressa. Eu parto do princípio de que todos nós temos um lado feliz dentro de nós para superar a ansiedade e a depressão. Emmanuel está me dizendo aqui que muitas pessoas querem saber onde estão aqueles baluartes, aqueles que auxiliavam Allan Kardec, que cooperaram na obra do perfeito. Cadê esse pessoal todo? A partir da quarta do século XIX, portanto 1875, cerca de 15 a 20 milhões de espíritos franceses, quase todos eles ligados à doutrina espírita, passaram a reencarnar aonde? No Brasil. Este livro, Luzes do Brasil, é a história de alguns personagens do livro anterior, Luzes de Paris, e novos personagens que estão no Brasil lutando para implantar, para transladar a árvore evangélica. Foi implantada por Jesus na Palestina, depois na França e agora veio para o Brasil. Luzes em Paris é o anterior. É um romance do século XIX. Eu trago Allan Kardec. Acho que você poderia falar depois sobre esse livro, né, Vera? Ela está lendo o livro agora. Então é um livro muito gostoso, que mostra a epopeia de Kardec de maneira romanceada. Esse foi o meu primeiro romance, Dr. Galton. Traumas psicológicos, terapia de vidas passadas. O personagem principal, o Nicolas, ele tem claustrofobia.
claustrofobia, sofre uma grave obsessão, tem problemas cerebrais, não consegue dormir à noite, tem medo de dormir e vai por aí afora. Vários problemas. E esses problemas são tratados pelo Dr. Galton, que nem espírita era. Assim como o Brian Weiss tornou-se reencarnacionista pelas circunstâncias, porque ouviu os relatos dos seus pacientes, Galton também tornou-se espírita pelas circunstâncias. E é ele que cuida desse menino com claustrofobia, com obsessão, com problemas cerebrais, enfim, mil coisas. O Amor Puro Verdadeiro é um livro fino, dedicado às mães. Quando eu vou fazer palestras na região de Prudente, eu passo na frente de 3 presídios. E eu achei estranho, toda vez que eu passava domingo de manhã lá, um público assim muito frequente, geralmente mulheres. Eu fui convidado há uns 2 meses para falar no presídio de Bauru. Perguntei para os presidiários: é verdade que no primeiro ano de cadeia de vocês recebem visitas da esposa, dos filhos, da mãe, do vizinho, até quem você não conhece direito? É verdade. E depois de 5 anos, aí fica a mãe, a companheira, a esposa, um filho ou outro que vem viver. Depois de 10 anos, quem visita o preso, gente? Só a mãe. Porque para a mãe, não tem bandido, não tem criminoso. É o filhinho dela, palavras delas, hein? É o filhinho dela que está meio desnorteado. Este livro é dedicado às mães. Esses 2, ao lado deste que eu estou lançando agora, formam uma trilogia da felicidade. Ser feliz é uma arte, ser feliz é uma decisão, e o que eu vou lançar na semana que vem é A Felicidade Tem Pressa. Os 3 livros eu poderia chamar de autoajuda, mas calcados totalmente na doutrina espírita e na doutrina cristã. Aliás, é um pleonasmo, né? Na verdade, o espiritismo é Jesus que volta a nos falar. É baseado, os 3 livros se baseiam nos consolos, nas orientações que nós encontramos na obra de Jesus, no espiritismo. Esse é o livro que eu falei para vocês, que eu estudo o Sermão da Montanha. Eu estudo o Sermão de Mateus. É um livro muito indicado para o Evangelho Lar. Então, quem por acaso gostou da sugestão que eu dei do Evangelho, é um livro indicado para isso. Finalmente, o meu primeiro livro, levei 3 anos para escrever, em crônicas, histórias, é um livro mais ligado à doutrina, principalmente quem gosta de fazer palestras, tem um bom conteúdo ali. Bem, a editora nos autorizou a vender o primeiro livro, qualquer primeiro livro, a R$25. A partir do segundo, passa a ser R$15 cada livro, e a pessoa tem direito a levar um audiolivro. E nós temos a maquininha de cartão de crédito, e a Tânia está fazendo um fiado espírita lá também. Muito obrigado a vocês, obrigado Carlinhos, obrigado Vera pela oportunidade, e que Jesus nos abençoe sempre. Coração só apresenta esclarecimentos, e ele falou sobre o livro Luzes em Paris. Estou lendo, ainda não completei a leitura, mas para mim foi assim, uma surpresa, que eu disse para ele, né, que eu pensei que fosse um romance. Mas na verdade são momentos de Allan Kardec, um pouquinho da história dele, mas de uma forma assim muito gostosa de ler. É uma maneira da gente descobrir, da gente conhecer Kardec, assim, vamos dizer, na intimidade, porque é ele falando com outras famílias, ele recebendo outras famílias. Então é um livro muito interessante, e daí eu já me deu a curiosidade de ler depois o Luzes no Brasil. Mais uma vez agradecendo muito a presença,
Amanhã ele vai estar em Patrocínio Paulista e sábado lá no centro do Judas Iscariote, sempre às 20 horas. Então, se alguém tiver vontade de continuar, tiver um tempo, puder continuar ouvindo os esclarecimentos do nosso orador da noite. Se me dá licença, palestra de sábado é específica para quem está passando por momentos de ansiedade, depressão e até pensando em se matar. Eu vou contar uma história da tia Grace. A palestra chama-se A Receita da Tia Grace. Eu gosto muito dessa palestra e eu acho que vocês vão gostar também. Então, gente, não podemos perder, não é? Ainda mais o Franca está trabalhando muito esse tema, temos grupos de jovens trabalhando, ame sua vida, inclusive o Eduardo, que vai cantar para nós agora, faz parte. Esse grupo vai se apresentar agora em outubro aqui conosco. Bom, pessoal, as crianças já receberam passe lá na salinha deles, não pode ficar tranquilo, hoje eles não vão entrar aqui, possivelmente só para participar da música. Nós agradecemos sempre a presença de vocês. Semana que vem, fora da caridade não há salvação. Nós desejamos que todos saiam daqui com muita paz, muita alegria, muita esperança no coração. E que quinta-feira nós possamos estar juntos novamente. Um abraço para todo mundo e vamos agora ouvir a prece musical do Eduardo.